Uma senhora humilde chega ao hotel de luxo para o casamento do neto e é humilhada diante de todos. O que ninguém sabia era que ela era mãe do dono da rede, e sua reação abalaria o império dele. O escândalo explode, revelando um sistema de exclusão que por muito tempo ficou escondido. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol de sábado brilhava intenso sobre a cidade de São Paulo, refletindo nas janelas espelhadas dos prédios que cortavam o céu. Era um dia especial, daqueles que ficam marcados na memória, não apenas pelas celebrações planejadas, mas pelo que o destino reserva quando menos se espera. Dona Zuleide acordou cedo naquela manhã como sempre fazia, mesmo aos 78 anos. Seus dedos ainda ágeis prepararam o café, aquele cheiro que sempre a reconfortava, enquanto seu coração batia com uma alegria misturada a uma pontinha de ansiedade. Hoje era o casamento de Mateus, seu neto querido, o menino que ela havia embalado no colo, que cresceu ouvindo suas histórias, que se tornou um advogado brilhante, defensor dos direitos daqueles que não tinham voz. Mateus sempre foi especial, desde pequeno. Tinha aquele jeito de olhar nos olhos das pessoas, de escutar de verdade, de se importar. Dona Zuleide sorriu ao lembrar de como ele costumava sentar-se aos seus pés na cozinha da casa simples onde moravam, em Santo Amaro, absorvendo cada palavra que ela dizia sobre respeito, dignidade e bondade. A cerimônia seria no Imperial Palace, um hotel 5 estrelas na região dos Jardins, imponente e luxuoso, daqueles que ela via apenas de longe quando precisava passar pela avenida. Sua filha, Marta, havia insistido para que ela se hospedasse lá na noite anterior ao casamento. Era mais prático, diziam. Assim, ela não precisaria se preocupar com o trânsito, com o cansaço da viagem. Dona Zuleide hesitou inicialmente. Hotéis de luxo não eram seu mundo. Ela se sentia mais confortável em sua casinha simples, com suas plantas no quintal, seus vizinhos conhecidos, suas rotinas tranquilas. Mas Mateus havia insistido com aquele sorriso que derretia seu coração. Vó, você é a pessoa mais importante para mim. Quero que você esteja lá, descansada, feliz, aproveitando cada momento. Por favor. E como? Ela poderia recusar. Seu neto merecia tudo de melhor, e se estar naquele hotel era importante para ele, então ela iria. Com dignidade, com a mesma postura que sempre teve, mesmo quando a vida não foi fácil. Dona Zuleide escolheu com cuidado sua roupa, um vestido azul marinho simples, mas elegante, que ela mesma havia costurado anos atrás e que ainda lhe servia perfeitamente. Seus sapatos pretos de salto baixo, confortáveis para suas longas caminhadas. Nada de joias chamativas, apenas o terço que ganhara de sua mãe e a aliança de casamento que nunca tirou do dedo, mesmo depois de tantos anos. Olhou-se no espelho. Seus cabelos brancos estavam bem penteados. Seu rosto, marcado pelas rugas do tempo, ainda guardava aquela beleza serena de quem viveu com propósito e amor. Às 2 da tarde, o táxi que Marta havia chamado buzinou na porta. Dona Zuleide pegou sua mala pequena, trancou a casa e partiu em direção ao outro lado da cidade. Enquanto o carro atravessava São Paulo, ela observava pela janela a transformação da paisagem. As casas simples de sua vizinhança davam lugar a avenidas largas, arranha-céus, lojas de grife. Era como entrar em outro mundo, um mundo que ela conhecia, mas do qual nunca fez parte. O motorista, um senhor de meia idade chamado José, foi gentil durante todo o trajeto. Conversaram sobre o trânsito, sobre o calor, sobre o casamento. Dona Zuleide falava com orgulho do neto e José escutava com interesse genuíno. Ao chegarem em frente ao Imperial Palace, ele desceu para ajudá-la com a mala, desejando-lhe um dia maravilhoso. Ela agradeceu com um sorriso caloroso, pagou a corrida e deu uma gorjeta generosa, apesar de suas economias modestas. O hotel era ainda mais impressionante de perto. A fachada imponente, toda em mármore claro, com detalhes dourados que brilhavam sob o sol. 2 enormes portas de vidro se abriam automaticamente,
como se estivessem convidando os hóspedes a entrarem em um mundo de luxo e sofisticação. Dona Zuleide respirou fundo, ajeitou a alça de sua bolsa no ombro e entrou. O lobby era espetacular. O piso de mármore brilhava como espelho, refletindo os imensos lustres de cristal que pendiam do teto altíssimo. Havia sofás de couro branco, arranjos florais gigantescos, uma fonte de água no centro, e ao fundo, o balcão da recepção, extenso e imponente, com 4 atendentes uniformizados. Mas algo mudou no ar assim que Dona Zuleide cruzou aquelas portas. Ela sentiu os olhares. Não eram olhares de boas-vindas. Eram olhares de surpresa, de estranhamento, de desconfiança. Uma senhora elegantemente vestida que esperava próxima aos sofás desviou os olhos rapidamente. Um casal jovem cochichou algo entre si enquanto ela passava. O porteiro que havia aberto a porta manteve uma expressão neutra, mas seu corpo se voltou ligeiramente, como se estivesse em alerta. Dona Zuleide conhecia bem esses olhares. Havia vivido 78 anos, criado 3 filhos praticamente sozinha depois que seu marido partiu, trabalhado como empregada doméstica em casas de famílias ricas. Ela sabia quando não era bem-vinda. Sabia quando sua presença incomodava. Mas ela havia aprendido ao longo da vida a erguer a cabeça, manter a dignidade e seguir em frente. Não ia deixar que olhares preconceituosos estragassem a alegria do casamento de seu neto. Caminhou com passos firmes até a recepção, puxando sua mala de rodinhas. Havia uma fila pequena, apenas 2 pessoas à sua frente. Esperou pacientemente, observando o ambiente. Tudo era perfeito demais, limpo demais, frio demais. Não havia calor humano ali, apenas uma eficiência calculada e distante. Quando chegou sua vez, aproximou-se do balcão com um sorriso gentil. O recepcionista era um jovem de aparência impecável, cabelos engomados, terno azul marinho perfeitamente ajustado, uma pequena plaqueta dourada com o nome Ricardo. Ele a olhou de cima a baixo e Dona Zuleide percebeu o julgamento naqueles olhos. Não disse nada, apenas manteve seu sorriso. Boa tarde, disse ela com sua voz suave, mas firme. Tenho uma reserva em nome de Zuleide Maria dos Santos. O recepcionista nem respondeu ao cumprimento. Seus dedos começaram a digitar no computador, o rosto assumindo uma expressão de crescente impaciência. Passou alguns segundos olhando para a tela, franzindo a testa. Não estou encontrando nenhuma reserva com esse nome, disse ele secamente, sem olhar para ela. Dona Zuleide manteve a calma. É para hoje, sábado. Minha filha fez a reserva há 2 semanas. O casamento do meu neto é amanhã aqui no hotel. Qual o nome do seu neto? Perguntou ele com um tom que deixava claro sua descrença. Mateus Henrique Costa. A cerimônia será no salão principal. O recepcionista digitou novamente, desta vez encontrando algo. Sua expressão, porém, não melhorou. Pelo contrário, seus lábios se apertaram em uma linha fina. Sim, há um evento amanhã com esse nome, mas não vejo nenhuma reserva de hospedagem vinculada. A senhora tem certeza que alguém fez essa reserva? A voz dele carregava uma insinuação clara. Dona Zuleide sentiu um aperto no peito, mas respirou fundo. Tenho certeza, sim. Minha filha, Marta Costa, fez a reserva. Ela é irmã do Paulo. Ao mencionar o nome Paulo, algo passou rapidamente pelos olhos do recepcionista, mas ele continuou com a mesma postura. Senhora, eu preciso que a senhora me mostre um comprovante da reserva. Caso contrário, não posso fazer o check-in. Dona Zuleide abriu sua bolsa. Não era uma daquelas bolsas de grife que ela via nas outras mulheres, do hotel. Era uma bolsa simples de tecido que ela mesma havia feito. Procurou entre seus pertences o papel que Marta havia lhe dado. Suas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho, tremiam levemente enquanto encontrava o documento. Entregou ao recepcionista. Ele pegou o papel com evidente desdém, olhou rapidamente e devolveu. Esse comprovante não é válido. Não tem o número de confirmação correto. Mas está aqui o número da reserva, insistiu Dona Zuleide, apontando para o papel. Minha filha me garantiu que estava tudo certo. Senhora, o recepcionista elevou a voz, chamando a atenção de outras pessoas no lobby. Isso aqui não é um comprovante válido. Não posso aceitar.
E, francamente, ele se inclinou ligeiramente sobre o balcão. A senhora precisa entender que este é um hotel 5 estrelas. Nós temos padrões. Não podemos simplesmente aceitar qualquer documento que apareça aqui. O sangue de Dona Zuleide gelou. Qualquer documento. A insinuação era clara. Ele estava praticamente dizendo que ela havia falsificado o comprovante, que ela era uma impostora. As pessoas ao redor começaram a parar e observar a cena. Os cochichos aumentaram. Eu não estou tentando enganar ninguém, disse ela, sua voz ainda calma, mas agora com um tremor. Minha filha fez essa reserva. Eu vim apenas para o casamento do meu neto. Por favor, o senhor pode verificar novamente. O recepcionista fez um gesto impaciente. Senhora, já verifiquei. Não há reserva. E, sinceramente, mesmo que houvesse, precisaria de um cartão de crédito para garantia. A senhora tem um cartão de crédito? Ele sabia a resposta. Estava fazendo aquela pergunta apenas para humilhá-la. Dona Zuleide sentiu as lágrimas ameaçarem surgir, mas as conteve. Não ia dar esse gosto a ele. Não ia chorar ali, na frente de todos aqueles estranhos que a olhavam com uma mistura de pena e julgamento. Tenho dinheiro, disse ela com dignidade. Posso pagar em dinheiro. O recepcionista soltou uma risada curta e seca. Senhora, este hotel não aceita pagamento em dinheiro, apenas cartões. Isso não era verdade, e Dona Zuleide sabia. Mas o que ela poderia fazer? Discutir? Fazer um escândalo? Não. Não era do seu feitio. Ela havia vivido toda a sua vida com dignidade, mesmo nas situações mais difíceis, e não ia perder isso agora. Naquele momento, uma mulher se aproximou. Era a gerente, identificada pela plaqueta que dizia Vanessa Moreira, gerente de hospedagem. Era uma mulher de uns 40 anos, cabelos loiros, presos em um coque perfeito, maquiagem impecável, um tailleur cinza que gritava sofisticação. Qual é o problema aqui? Perguntou ela com uma voz autoritária, olhando alternadamente para o recepcionista e para Dona Zuleide. Ricardo se apressou em explicar, distorcendo completamente a situação. Esta senhora está tentando fazer check-in com um comprovante que não é válido. Já expliquei que não encontramos nenhuma reserva em nome dela e que precisamos de um cartão de crédito. Ela insiste em permanecer aqui. Vanessa olhou para Dona Zuleide com aquele mesmo olhar de julgamento. Era um olhar que dizia muita coisa sem precisar de palavras. Um olhar que classificava, que excluía, que diminuía. Senhora, disse ela com uma falsa cortesia, eu entendo que a situação seja frustrante, mas nós precisamos seguir nossos protocolos. Este hotel tem regras muito rígidas de segurança. Não podemos aceitar documentos que não sejam oficialmente confirmados pelo nosso sistema. Mas eu tenho a reserva, insistiu Dona Zuleide, sua voz agora mais fraca. Minha filha fez. Ela ligou. Confirmou tudo. Vanessa deu um sorriso frio. Talvez tenha havido algum mal-entendido. Sugiro que a senhora entre em contato com sua filha e resolva essa questão. Enquanto isso, preciso pedir que deixe o balcão livre para outros hóspedes. Dona Zuleide sentiu o chão fugir sob seus pés. Ela não estava sendo apenas impedida de fazer o check-in. Estava sendo expulsa. Ali, na frente de todos, como se fosse uma criminosa, uma pessoa indesejada. Mas meu neto se casa amanhã, sua voz quebrou pela primeira vez. Eu preciso ficar aqui. Eu não tenho para onde ir. A gerente manteve sua expressão impassível. Sinto muito, mas não posso ajudá-la. O senhor, ela fez um gesto para o segurança que já se aproximava, por favor, acompanhe a senhora até a saída. O segurança, um homem grande, de uniforme escuro, chegou perto. Dona Zuleide olhou para ele e viu que, diferente dos outros, havia constrangimento em seus olhos. Ele não queria fazer aquilo, mas tinha que cumprir ordens. Vamos, senhora, disse ele baixinho, com uma gentileza que contrastava com a frieza dos outros. Eu vou ajudá-la com a mala. Dona Zuleide assentiu sem palavras. Suas mãos tremiam quando pegou sua bolsa. O segurança tomou a mala dela e começou a caminhar em direção à saída. Ela o seguiu, a cabeça ainda erguida, mas o coração despedaçado. Os olhares ao redor eram como facas, alguns de pena, outros de satisfação, outros ainda de indiferença. Ninguém interveio. Ninguém disse nada, ninguém a defendeu. Ao chegar na porta, o segurança entregou-lhe a mala.
Desculpa, dona, ele murmurou tão baixo que apenas ela ouviu. Eu não concordo com isso. A senhora não merecia. Ela deu-lhe um sorriso triste. Obrigada, meu filho. Você é um bom rapaz. E então, Dona Zuleide estava do lado de fora do Imperial Palace, sob o sol quente de São Paulo, sozinha, humilhada, sem saber o que fazer. Sentou-se em um banco na calçada, ao lado de sua mala, e pela primeira vez permitiu que as lágrimas escorressem. Não eram lágrimas de raiva, eram lágrimas de dor. A dor de uma vida inteira sendo tratada como inferior, como invisível, como descartável. Ela havia ensinado seus filhos que todas as pessoas mereciam respeito, que a dignidade não se media pelo dinheiro no bolso ou pelas roupas que vestiam, mas pelo caráter, pela bondade, pela integridade. Tinha certeza de que Paulo, seu filho, havia aprendido essas lições. Ele tinha sido um menino tão bom, tão dedicado. Saíra de Santo Amaro com nada além de determinação e do amor que ela lhe dera. Construíra um império, tornara-se bem-sucedido. Mas, agora sentada naquele banco, Dona Zuleide se perguntava se, em algum momento dessa jornada, Paulo tinha esquecido de onde vinha. Se tinha esquecido das noites em que ela voltava exausta do trabalho, das vezes em que passaram apertado, das histórias que ela contava sobre respeito e dignidade. Será que ele sabia o que acontecia nos hotéis que ele comprava e reformava? Será que ele sabia como as pessoas como ela, pessoas simples, trabalhadoras, eram tratadas? Com mãos trêmulas, Dona Zuleide pegou seu celular antigo da bolsa. Precisava ligar para Marta. Precisava de ajuda. Mas antes mesmo de discar, o telefone tocou. Era sua filha. Mãe! A voz de Marta estava alegre. Conseguiu chegar bem no hotel? Está tudo certo? Dona Zuleide não conseguiu segurar. As palavras saíram entrecortadas, entre soluços. Marta, eles não me deixaram entrar. Disseram que a reserva não era válida. Me expulsaram, filha. Me tiraram de lá como se eu fosse uma criminosa. Do outro lado da linha, houve um silêncio pesado. Depois, a voz de Marta explodiu em indignação. O quê? Como assim te expulsaram? Mãe, eu fiz essa reserva há semanas. Está tudo pago. Eu tenho o comprovante. Como eles ousam fazer isso? Dona Zuleide tentou acalmar a filha. Marta, não se preocupe. Eu posso voltar para casa. Não é problema. Não, mãe. A voz de Marta estava firme agora, com uma determinação que Dona Zuleide reconhecia. Não é você quem vai voltar para casa. Isso é um absurdo. Vou ligar agora para o Paulo. Ele precisa saber o que está acontecendo no hotel dele. No hotel dele. As palavras ecoaram na mente de Dona Zuleide. O Imperial Palace pertencia ao seu filho. Ela não sabia. Paulo tinha vários hotéis. Ela perdia a conta. Mas nunca imaginou que justamente aquele onde seu neto se casaria, onde ela foi humilhada e expulsa, fosse propriedade de seu próprio filho. A ironia da situação era tão cruel que quase arrancou uma risada amarga dela. Marta, ela disse suavemente, não quero causar problemas. Não quero estragar o casamento do Mateus. Mãe, a voz de Marta estava carregada de emoção. Você não está causando problema nenhum. Quem causou o problema foi esse hotel. E Paulo vai saber disso agora mesmo. Fique aí. Não saia daí. Vou resolver isso. A ligação terminou. Dona Zuleide guardou o telefone, enxugou as lágrimas e olhou para o prédio imponente à sua frente. Alguma coisa, dentro dela, sabia que o que tinha acontecido naquela tarde não terminaria ali, que aquele momento de humilhação seria o estopim de algo muito maior. Ela pensou em todas as pessoas que, como ela, provavelmente já haviam sido tratadas com desrespeito naquele lugar. Pensou nos funcionários que trabalhavam ali, que talvez sofressem discriminação diariamente. Pensou em seu filho Paulo e em como ele reagiria ao saber que sua própria mãe havia sido expulsa de um hotel que ele possuía. O sol começava a baixar no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. As ruas movimentadas de São Paulo continuavam seu ritmo frenético, indiferentes ao drama pessoal de uma senhora de 78 anos sentada em um banco. Mas Dona Zuleide
com toda a sua sabedoria acumulada ao longo de décadas, sabia que aquele momento marcava uma virada. Não apenas para ela, mas para todos os envolvidos naquela história. Ela fechou os olhos e rezou. Não uma oração de vingança, mas uma oração de transformação. Que daquele momento de dor pudesse surgir algo bom. Que seu filho pudesse enxergar o que ela sempre tentou ensinar. Que a dignidade de cada ser humano fosse respeitada, independentemente de sua origem, sua cor, suas roupas ou sua conta bancária. E enquanto rezava ali naquele banco, sob o céu que mudava de cor, Dona Zuleide não sabia ainda, mas estava plantando a semente de uma transformação que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas. O Imperial Palace, símbolo de luxo e exclusão, estava prestes a enfrentar seu maior desafio, e tudo começava com a humilhação de uma mulher que, apesar de tudo, nunca perdeu sua dignidade. Paulo Costa estava em seu escritório, no 32º andar de um prédio comercial na Avenida Faria Lima, quando o telefone tocou. Era fim de tarde de sábado, e ele estava revisando os números do último trimestre. Os hotéis da rede Costa Hospitality haviam apresentado crescimento recorde. 23 unidades espalhadas pelo Brasil, todas operando com ocupação acima de 80%. No papel, tudo era perfeito. O império que ele construíra do zero, desde aquele primeiro pequeno hotel em Guarulhos, há 15 anos, agora era uma referência no setor. Ele olhou para o telefone vibrando na mesa. Era Marta. Sua irmã raramente ligava em fins de semana. Atendeu com um sorriso. Irmãzinha, e aí? Já está tudo pronto para o casamento do Mateus amanhã. A resposta que veio do outro lado não foi o que ele esperava. A voz de Marta estava carregada de uma fúria que ele não ouvia há anos. Paulo, você precisa me explicar o que está acontecendo no Imperial Palace. Agora. O sorriso desapareceu do rosto dele. Marta, calma. O que foi? Algum problema com a decoração, com o buffet? Problema? A voz dela subiu uma oitava. Problema, Paulo, é a nossa mãe ter sido expulsa do seu hotel como se fosse uma criminosa. Problema é ela ter sido humilhada na frente de todo mundo, acusada de apresentar documentos falsos, tratada como uma impostora. Isso é problema, Paulo. O mundo de Paulo parou. Por um momento, ele não conseguiu processar as palavras. Sua mente tentava encontrar algum sentido naquela frase. Expulsa. Humilhada. Mãe. Do que você está falando? Marta respirou fundo, tentando controlar a própria emoção. Eu fiz uma reserva para a mãe ficar hospedada no Imperial Palace hoje, para ela estar descansada para o casamento amanhã. Quando ela chegou lá, os funcionários disseram que não havia reserva. Acusaram ela de tentar aplicar um golpe, chamaram a segurança e botaram ela para fora. A nossa mãe, Paulo, Dona Zuleide. A mulher que criou a gente praticamente sozinha, que trabalhou a vida inteira para nos dar dignidade, foi tratada como lixo no seu hotel. As palavras atingiram Paulo como socos. Ele se levantou da cadeira, as pernas bambas. Onde ela está agora? Sentada num banco na calçada, em frente ao hotel, chorando. Com 78 anos, Paulo. Você consegue imaginar a humilhação que ela passou? Paulo já estava pegando as chaves do carro. Vou para lá agora. E vou descobrir quem fez isso. Você vai mais que descobrir, Paulo. A voz de Marta estava fria agora. Você vai corrigir isso. Porque se você não fizer, eu juro que vou tornar público o que aconteceu. A imprensa inteira vai saber que a rede Costa Hospitality expulsa idosos. Vou acabar com a reputação desse hotel e da sua empresa inteira se for preciso. Marta, por favor, eu vou resolver. Acredite em mim. Ele desligou e correu para o elevador. Suas mãos tremiam. Sua mente era um turbilhão de pensamentos. Como isso tinha acontecido? Como os funcionários do seu hotel haviam tratado sua mãe daquela forma? E mais importante, como ele, que se orgulhava tanto de ter construído aquele império, não sabia o que estava acontecendo dentro dele. Durante os 20 minutos de carro até os jardins, Paulo reviveu memórias que há muito tempo tentava não revisitar. Lembrou-se da infância em Santo Amaro, na casa pequena onde moravam. Lembrou-se do pai que foi embora quando ele tinha apenas 9 anos,
deixando a mãe com 3 crianças para criar. Lembrou-se das madrugadas em que Dona Zuleide saía para trabalhar como diarista, voltando à noite exausta, mas sempre com um sorriso para os filhos. Ela havia sido empregada doméstica em casas de famílias ricas. Paulo se lembrava de algumas histórias que ela contava, de como era tratada, dos olhares de superioridade, das humilhações sutis e nem tão sutis assim. Mas Dona Zuleide nunca permitiu que aquilo a quebrasse. Ela ensinava aos filhos que o valor de uma pessoa não estava no dinheiro que tinha, mas no caráter. Que dignidade não se comprava, era algo que se carregava dentro de si. Paulo tinha absorvido essas lições, ou pelo menos achava que tinha. Trabalhou desde adolescente, estudou à noite, formou-se em administração hoteleira. Seu primeiro emprego foi como recepcionista em um hotel modesto. Lá, ele viu de tudo. Viu como os hóspedes tratavam mal os funcionários. Viu a discriminação, o preconceito, a arrogância. E jurou para si mesmo que, se um dia tivesse seu próprio negócio, as coisas seriam diferentes. Mas seriam mesmo? A pergunta martelava em sua mente enquanto dirigia pelas ruas congestionadas. Ele tinha crescido tanto, tão rápido. De um hotel pequeno para 2, depois 5, depois 10. Cada aquisição, cada reforma, cada inauguração. Ele estava sempre correndo, sempre focado nos números, na expansão, no lucro. Quando foi que parou de olhar para as pessoas? Quando foi que o sonho de fazer diferente se transformou em apenas mais um negócio? Ao chegar no Imperial Palace, Paulo estacionou na vaga reservada para a diretoria e entrou pela porta lateral. Seus olhos procuraram imediatamente pela mãe. E lá estava ela, sentada em um banco na calçada, pequena e frágil, ao lado de uma mala modesta. Seu vestido azul marinho, suas mãos cruzadas no colo, os olhos vermelhos de tanto chorar. O coração de Paulo se despedaçou. Aquela era a mulher que o havia criado, que havia abdicado de tudo para que ele pudesse ter uma educação, que sempre acreditou nele quando ninguém mais acreditava. E ali estava ela, humilhada, esperando na rua. Mãe. Ele se aproximou rapidamente, ajoelhando-se na frente dela. Dona Zuleide levantou os olhos. Paulo, filho. Sua voz estava cansada. Você não precisava vir. Eu já estou indo para casa. Paulo sentiu as lágrimas ameaçarem. Não, mãe. A senhora não vai para casa. A senhora vai entrar nesse hotel comigo. Vai fazer o check-in na melhor suíte que temos e vai ficar lá com todo o conforto e respeito que a senhora merece. E depois, eu vou descobrir o que aconteceu aqui e vou acertar as contas. Dona Zuleide tocou o rosto do filho com ternura. Paulo, eu não quero causar problemas. Não quero estragar o casamento do Mateus. A senhora não está causando problema nenhum, mãe. Ele segurou a mão dela. Quem causou o problema foi esse hotel, e eu vou consertar isso. Me promete que vai ficar aqui comigo? Ela assentiu, e Paulo a ajudou a levantar. Pegou a mala dela, e com o braço envolvendo seus ombros, entrou com ela no hotel. O porteiro, o mesmo que tinha visto Dona Zuleide ser expulsa mais cedo, arregalou os olhos ao ver o proprietário da rede entrando com ela. Boa tarde, Sr. Costa, ele gaguejou. Paulo nem respondeu, foi direto para a recepção. Ricardo, o recepcionista que havia atendido Dona Zuleide, empalideceu ao vê-lo. Boa tarde, Sr. Costa. Houve uma tremida na voz. Paulo colocou a mala no chão e olhou diretamente nos olhos do rapaz. Sua voz estava baixa, mas carregada de uma autoridade que fez o recepcionista engolir seco. Eu quero que você me explique com detalhes o que aconteceu aqui há algumas horas. E quero a verdade. Ricardo olhou para os lados, procurando ajuda. Naquele momento, Vanessa, a gerente, apareceu. Senhor Costa, que surpresa! Ela tentou sorrir, mas o sorriso morreu nos lábios quando viu Dona Zuleide. Posso ajudá-lo em algo? Paulo virou-se para ela. Pode sim, Vanessa. Pode me explicar por que essa senhora, que é minha mãe, foi expulsa deste hotel hoje? Pode me explicar por que ela foi acusada de apresentar documentos falsos? Pode me explicar por que vocês trataram uma hóspede, uma mulher de 78 anos, com tamanho desrespeito? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vanessa ficou branca.
Ricardo parecia querer desaparecer. As outras pessoas no lobby pararam para assistir à cena. Paulo continuou, sua voz agora mais alta. Eu quero saber os protocolos que vocês seguem para a verificação de reservas. Quero saber se é padrão tratar pessoas assim. Quero saber se, quando alguém chega aqui com roupas simples, vocês automaticamente assumem que é um golpista. Senhor Costa, eu... Vanessa tentou falar, mas Paulo a interrompeu. Eu não terminei. Ele respirou fundo, tentando controlar a raiva. Vocês humilharam minha mãe. Fizeram ela chorar. Botaram ela para fora como se fosse uma criminosa. E sabe o que isso me faz pensar? Me faz pensar quantas outras pessoas já foram tratadas assim aqui. Quantos outros idosos, quantas outras pessoas de origem humilde, quantas outras pessoas negras ou nordestinas foram discriminadas dentro deste hotel. Senhor Costa, nós apenas seguimos o protocolo. Vanessa tentou se defender, sua voz trêmula. Protocolo? Paulo quase gritou. Protocolo de humilhar pessoas? Protocolo de discriminação? É esse o protocolo que eu aprovei quando comprei este hotel? Ele passou a mão pelo rosto, exausto. Vocês sabem qual foi o primeiro emprego da minha mãe quando chegou em São Paulo? Empregada doméstica. Sabem quantas vezes ela foi humilhada, tratada como inferior, apenas por ser pobre, por ser do interior? E sabem por que eu construí esta empresa? Para fazer diferente. Para criar lugares onde todas as pessoas fossem tratadas com respeito e dignidade. Ele olhou ao redor do lobby. Os hóspedes estavam todos atentos. Os funcionários paralisados. Mas vocês falharam. Eu falhei, porque deixei que esta cultura de exclusão e preconceito se instalasse nos meus hotéis sem nem perceber. Estava tão ocupado com os números, com a expansão, que esqueci o mais importante: as pessoas. Paulo virou-se para Ricardo. Você está demitido. Não quero você trabalhando aqui nem mais um minuto. O rapaz tentou protestar. Senhor Costa, eu só estava fazendo o meu trabalho. Não. Paulo foi firme. Seu trabalho é tratar todos os hóspedes com respeito. Seu trabalho é verificar reservas. Não julgar pessoas pela aparência. Pegue suas coisas e vá embora. Ricardo saiu da recepção, cabisbaixo. Paulo olhou para Vanessa. E você também. Está demitida. Vanessa ficou boquiaberta. Senhor Costa, isso é injusto. Eu tenho 5 anos de empresa. Eu tenho metas para cumprir, protocolos para seguir. E esses protocolos incluem discriminação? Paulo perguntou. Incluem expulsar pessoas idosas? Incluem julgar hóspedes pela roupa que vestem? Ele balançou a cabeça. Não. Você pode ir também. Vou pagar suas verbas rescisórias, mas não quero você aqui. Vanessa tentou argumentar mais, mas Paulo levantou a mão. Acabou, Vanessa. Está decidido. Ela pegou sua bolsa e saiu, os saltos altos ecoando no mármore. Paulo então se virou para os outros funcionários que observavam a cena. Alguém mais aqui participou dessa humilhação? Alguém mais quer falar alguma coisa? Um jovem recepcionista, que estava em outro balcão, deu um passo à frente. Senhor Costa, eu vi o que aconteceu. Não concordei, mas não tive coragem de intervir. Sinto muito. Paulo olhou para ele. Como é seu nome? Carlos, senhor. Carlos Alberto. Carlos, você vai assumir a gerência temporária deste hotel, até eu encontrar alguém adequado para o cargo permanente. Você tem coragem de fazer diferente? O rapaz, que não devia ter mais de 25 anos, arregalou os olhos. Eu, senhor? Mas eu sou apenas recepcionista. Estou aqui há 2 anos. Tem pessoas com muito mais experiência. Experiência em humilhar pessoas? Paulo perguntou. Não, Carlos. Você demonstrou ter algo mais importante que experiência. Caráter. E é isso que eu preciso aqui. Aceita? Carlos engoliu seco e assentiu. Aceito, senhor. Vou fazer o meu melhor. Ótimo. Paulo voltou sua atenção para a mãe, que havia ficado quieta o tempo todo observando. Agora, mãe, vamos fazer seu check-in na suíte presidencial, com tudo que a senhora tem. Direito. Paulo, filho, Dona Zuleide falou baixinho, não precisa disso tudo. Qualquer quarto está bom. Não, mãe. Paulo foi firme. A senhora merece o melhor. E vai ter o melhor. Carlos,
Agora, na função de gerente temporário, tratou de fazer o check-in pessoalmente. Suas mãos tremiam enquanto digitava no computador. Pronto, dona Zuleide. Está tudo certo. A suíte presidencial no 20º andar, com vista para o Parque Ibirapuera. Ele pegou o cartão-chave e entregou com um sorriso sincero. Seja muito bem-vinda. Dona Zuleide agradeceu com gentileza. Paulo chamou um dos carregadores para levar a mala dela. Acompanhe a senhora até a suíte e garanta que ela tenha tudo o que precisar. Depois que a mãe subiu, Paulo pediu para Carlos reunir todos os funcionários do hotel. Meia hora depois, cerca de 40 pessoas estavam no salão de eventos. Havia recepcionistas, camareiras, garçons, seguranças, pessoal da cozinha, da manutenção. Paulo olhou para todos aqueles rostos. Muitos eram jovens, alguns mais velhos. Havia pessoas de todas as origens, cores, regiões do país. Eu quero contar para vocês o que aconteceu aqui hoje, ele começou. E quero que isso sirva de lição, não apenas para este hotel, mas para todos os estabelecimentos da nossa rede. Ele relatou a história de Dona Zuleide, desde a chegada até a expulsão. Viu o constrangimento nos rostos de alguns, a indignação em outros. Essa senhora é minha mãe, a mulher que me ensinou tudo sobre respeito, dignidade e trabalho duro. E ela foi humilhada aqui. Paulo fez uma pausa deixando as palavras assentarem. Mas o problema não é só o que aconteceu com ela. O problema é maior. É sistêmico. Quantos de vocês já presenciaram situações de discriminação neste hotel? Quantos já viram hóspedes sendo tratados de forma diferente por causa de sua aparência, sua cor, sua origem? Houve um silêncio desconfortável. Então uma camareira levantou a mão. Era uma mulher de uns 50 anos, nordestina pelo sotaque. Senhor Costa, eu trabalho aqui há 3 anos. Já vi muita coisa. Gente sendo maltratada porque é pobre. Gente sendo ignorada porque é negra. E nós, funcionários, também sofremos. Tem supervisor que trata a gente como se fôssemos nada. Paulo pediu o nome dela. Rosemeire, senhor. Rosemeire, obrigado pela coragem de falar. E prometo que as coisas vão mudar. Ele olhou para todos. A partir de hoje, este hotel terá uma política de tolerância zero para discriminação. Qualquer funcionário que tratar um hóspede ou outro colega com desrespeito será demitido. Não importa o cargo, não importa o tempo de casa. Um segurança, o mesmo que havia escoltado Dona Zuleide para fora, levantou a mão. Senhor Costa, eu fui obrigado a escoltar a senhora para a rua. Não concordei, mas tinha que seguir ordens. Agora vou ser demitido também? Paulo olhou para ele. Como é seu nome? Edilson, senhor. Edilson, você fez seu trabalho, mas poderia ter feito diferente. Poderia ter questionado a ordem. Poderia ter verificado melhor a situação. Não vou demiti-lo, mas quero que reflita sobre isso. Da próxima vez que receber uma ordem injusta, tenha a coragem de questionar. Edilson assentiu, visivelmente aliviado. Paulo continuou falando com o grupo por mais 1 hora. Estabeleceu novas diretrizes, prometeu treinamentos de diversidade e inclusão, abriu espaço para que as pessoas compartilhassem suas experiências. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava no caminho certo. Quando a reunião terminou, Paulo subiu para a suíte presidencial. Bateu na porta e Dona Zuleide abriu. A suíte era magnífica, com sala ampla, quarto espaçoso, banheiro de mármore, varanda com vista deslumbrante. Mas nada daquilo importava para ela. O que importava era que seu filho estava ali. Paulo entrou e os dois se sentaram no sofá. Mãe, eu sinto muito. Não tenho palavras para descrever o quanto sinto muito pelo que aconteceu. Dona Zuleide pegou a mão dele. Paulo, você não tem culpa. Você não estava aqui. Você não sabia. Mas eu devia saber. Paulo tinha lágrimas nos olhos. Eu devia prestar mais atenção. Devia estar mais presente. Construí esse império todo, mas perdi o contato com o que realmente importa. A senhora sempre me ensinou a tratar as pessoas com dignidade. E eu esqueci disso. Você não esqueceu, filho. Dona Zuleide sorriu. Você apenas se perdeu por um tempo. Mas agora encontrou o caminho de novo. E isso é o que importa. Eles ficaram conversando até tarde da noite.
Paulo contou dos desafios da empresa, das pressões, das dificuldades. Dona Zuleide ouviu com paciência, como sempre fazia, e deu seus conselhos com sabedoria. E quando Paulo finalmente voltou para casa, na madrugada, ele sabia que aquele dia havia mudado tudo. Não apenas para sua mãe, mas para ele mesmo, para seus hotéis, para todas as pessoas que trabalhavam ali. A humilhação de Dona Zuleide tinha se tornado o catalisador de uma transformação que estava apenas começando. O domingo amanheceu com um céu azul claro sobre São Paulo. Na suíte presidencial do Imperial Palace, Dona Zuleide acordou cedo, como era seu costume. Pela primeira vez em muitos anos, ela havia dormido em uma cama tão confortável. Não que isso importasse muito para ela. O conforto material nunca foi sua prioridade. Mas o que realmente a fez descansar bem foi a conversa que teve com Paulo na noite anterior. Ver seu filho reconhecer seus erros, comprometer-se a mudar, isso sim trouxe paz ao seu coração. Ela levantou-se, fez suas orações matinais e preparou-se para o grande dia. O casamento de Mateus seria à tarde, no mesmo hotel. A ironia não passou despercebida por ela. O lugar que havia sido palco de sua humilhação agora seria o cenário da celebração da união de seu neto. Mas talvez, pensou ela enquanto se arrumava, fosse exatamente isso que precisava acontecer. Que da dor nascesse algo bom, que da humilhação surgisse transformação. Enquanto isso, Paulo chegava ao hotel às 7 da manhã. Não tinha dormido muito, mas estava determinado. Pediu para Carlos reunir a equipe de limpeza, que já estava trabalhando desde as 6, preparando o salão para o casamento. Eram na maioria mulheres, muitas delas nordestinas, outras vindas da periferia de São Paulo, trabalhadoras incansáveis que acordavam de madrugada para pegar ônibus lotados e chegarem a tempo. Bom dia a todas, Paulo cumprimentou com sinceridade. Sei que vocês estão ocupadas preparando tudo para o casamento hoje, mas preciso falar com vocês por alguns minutos. As mulheres se entreolharam, nervosas. Conversas com o dono geralmente não eram bom sinal. Uma delas, a mais velha do grupo, deu um passo à frente. Aconteceu alguma coisa errada, senhor. A limpeza não está boa? Não, Paulo se apressou em tranquilizá-las. Vocês fazem um trabalho excelente. Quero falar sobre outra coisa. Ele respirou fundo. Quantas de vocês já se sentiram desrespeitadas aqui no hotel? Já foram tratadas de forma inferior por supervisores ou outros funcionários? O silêncio foi revelador. As mulheres trocaram olhares entre si, com medo de falar. Paulo entendeu. Vocês não vão sofrer nenhuma consequência por serem honestas. Prometo. Só quero entender o que está acontecendo aqui para poder mudar. Foi então que Rosemeire, a camareira que havia falado na reunião do dia anterior, tomou coragem. Senhor Costa, a verdade é que a gente é tratada como invisível. Tem supervisor que nem bom dia dá. Tem hóspede que trata a gente como se fôssemos móveis. E quando a gente reclama, dizem que a gente tem que aguentar porque precisa do emprego. Paulo sentiu o peso daquelas palavras. Quanto vocês ganham? Rosemeire respondeu. Salário mínimo, senhor. E das 6 da manhã até as 3 da tarde. Sem direito a almoço decente. A gente come as sobras da cozinha. Paulo fechou os olhos por um momento. Como ele tinha deixado as coisas chegarem a esse ponto? Isso vai mudar, ele disse com firmeza. A partir de hoje, todas vocês terão um aumento de 30%. Terão direito à refeição completa no refeitório dos funcionários, que será renovado. E qualquer supervisor ou funcionário que as tratar com desrespeito responderá diretamente a mim. As mulheres ficaram em choque. Uma delas começou a chorar. Senhor Costa, o senhor está falando sério? Completamente sério. Paulo sorriu. Vocês são fundamentais para este hotel. Sem vocês, nada funciona. Merecem ser tratadas com dignidade e ter salários justos. Depois de conversar mais alguns minutos com elas, Paulo seguiu para a cozinha. Lá, encontrou a equipe preparando o cardápio do casamento. O chefe, um homem francês chamado Pierre, comandava tudo com mão de ferro. Paulo observou por alguns minutos a dinâmica. Pierre gritava ordens, tratava os ajudantes com rispidez, fazia comentários depreciativos. Pierre, uma palavra, Paulo o chamou.
O chefe se virou surpreso. Monsieur Costa, bonjour. Tudo está perfeito para o casamento. O menu será magnifique. Tenho certeza que será. Mas preciso falar sobre outra coisa. O senhor acha que gritar com sua equipe é a melhor forma de liderança? Pierre franziu a testa. É assim que se trabalha em cozinha profissional, monsieur. Precisão, disciplina, autoridade. Entendo. Mas autoridade não precisa vir acompanhada de desrespeito. A partir de agora, quero que o senhor trate sua equipe com mais gentileza. Pode ser firme, pode exigir excelência, mas com respeito. O chefe francês não gostou nada daquilo. Com todo respeito, Monsieur Costa, o senhor não entende de cozinha. Eu sei como fazer meu trabalho. E eu sei como quero que meus funcionários sejam tratados. Paulo foi claro. Se não conseguir adaptar seu estilo, vamos ter que encontrar outro chefe. A escolha é sua. Pierre ficou vermelho, mas não disse mais nada. Paulo sabia que teria resistência. Mudança nunca era fácil, especialmente quando mexia com estruturas de poder estabelecidas. Mas ele estava determinado. Às 10 da manhã, Marta chegou ao hotel com Mateus. O noivo estava nervoso, como era natural, mas também visivelmente aliviado ao ver a avó bem. Vó, ele a abraçou forte quando ela desceu para o lobby. Eu soube o que aconteceu ontem. Sinto muito. Dona Zuleide afagou o rosto do neto. Não se preocupe, meu querido. Está tudo bem agora. Hoje é seu dia especial. Vamos comemorar seu amor, sua felicidade. Mateus, que era advogado de direitos humanos, tinha outra visão sobre o assunto. Vó, o que aconteceu com a senhora? Não pode ficar assim. Isso é discriminação, é crime. A senhora tem direito de processar o hotel. Paulo, que estava por perto, se aproximou. Mateus, eu sei que você está certo, mas sua avó não quer fazer isso. E eu estou fazendo mudanças profundas aqui. Não apenas demitindo os responsáveis, mas transformando toda a cultura do hotel. Mateus olhou para o tio com ceticismo. Tio Paulo, com todo respeito, demitir 2 pessoas não resolve um problema estrutural. Discriminação não acontece no vácuo. É resultado de uma cultura de práticas institucionais. Eu sei disso, Mateus. E é por isso que vou fazer muito mais. Paulo então contou sobre as mudanças que já havia iniciado, os aumentos salariais, os novos protocolos, os treinamentos que iria implementar. Marta, que era socióloga especializada em questões raciais, se juntou à conversa. Paulo, isso é um bom começo, mas você precisa ir mais fundo. Precisa olhar para quem você contrata, quem você promove, como é a composição da sua equipe de liderança. Discriminação não é só sobre como as pessoas são tratadas, mas sobre quem tem poder de decisão. Paulo sabia que a irmã estava certa. Você me ajudaria nisso? Ser consultora do processo? Marta sorriu. Claro que sim. Na verdade, já estava pensando em fazer isso mesmo que você não pedisse. Enquanto a família conversava, a noiva de Mateus chegou com sua família. Amanda era uma jovem psicóloga, negra, de origem humilde. Ela e Mateus se conheceram na universidade, onde ambos eram bolsistas. Era um amor bonito, construído sobre valores compartilhados de justiça e igualdade. Quando soube do que havia acontecido com Dona Zuleide, Amanda ficou indignada. Dona Zuleide, ela abraçou a futura avó com carinho. A senhora está bem? Quando Mateus me contou, fiquei sem acreditar. Estou bem, minha filha. Dona Zuleide sorriu. E muito feliz por ver vocês 2 se casando. É isso que importa hoje. Mas Amanda, assim como Mateus, não conseguia simplesmente deixar o assunto passar. Sabe, Dona Zuleide, o que aconteceu com a senhora acontece todos os dias com milhões de pessoas no Brasil. A gente chama isso de racismo estrutural, de discriminação por classe social. E a maioria das vezes, as vítimas não têm voz, não tem quem defenda. Dona Zuleide assentiu. Eu sei, querida, vivi isso a vida inteira. Mas sabe o que aprendi? Que raiva e revolta não mudam as coisas. O que muda é ação, é educação, é persistência. É verdade, Amanda concordou. Mas também precisamos de visibilidade. As pessoas precisam saber que isso acontece. Ela olhou para Paulo. Senhor Paulo, o senhor se importaria se eu compartilhasse essa história nas minhas redes sociais?
Obviamente sem expor Dona Zuleide se ela não quiser, mas acho importante que as pessoas saibam. Paulo hesitou. Estava preocupado com a repercussão, com o impacto na imagem da empresa, mas então olhou para a mãe, que assentiu gentilmente. Pode compartilhar, Amanda. Se minha história pode ajudar outras pessoas, então vale a pena. E foi assim que, naquela manhã de domingo, enquanto os últimos preparativos do casamento eram finalizados, Amanda publicou um texto emocionante em suas redes sociais. Ela contou a história de uma mulher de 78 anos, trabalhadora a vida inteira, que foi humilhada e expulsa de um hotel de luxo. Não mencionou nomes do hotel ou da família, mas a mensagem era clara. A discriminação existia, era real e precisava ser combatida. O post viralizou rapidamente. Em poucas horas, tinha milhares de compartilhamentos. As pessoas começaram a comentar, a contar suas próprias histórias de discriminação. Alguns defendiam o hotel, dizendo que protocolos eram necessários. Outros atacavam, dizendo que era inadmissível tal tratamento. O debate nacional estava iniciado. Paulo acompanhava tudo pelo celular, com uma mistura de apreensão e determinação. Sua assessoria de imprensa ligou, em pânico. Senhor Costa, isso está saindo do controle. Precisamos fazer uma nota oficial controlar o dano. Mas Paulo surpreendeu a todos. Não vamos controlar dano nenhum. Vamos assumir a responsabilidade. Prepare uma nota dizendo que a rede Costa Hospitality reconhece que houve discriminação em uma de suas unidades, que os responsáveis foram afastados e que estamos implementando mudanças profundas em todos os nossos hotéis. Quero que seja transparente, honesto, sem tentar minimizar o que aconteceu. A assessora ficou em silêncio por um momento. Senhor Costa, com todo respeito, isso pode afetar seriamente nossos negócios. Investidores podem se afastar. Clientes podem cancelar reservas. Que cancelem, então. Paulo foi firme. Não quero clientes que concordam com discriminação. E investidores que só se importam com lucro, sem consideração ética, também não me interessam mais. Vamos fazer isso do jeito certo. Às 15h, o salão do Imperial Palace estava transformado. Flores por todos os lados, arranjos elegantes mas não exagerados, cadeiras decoradas com tecido branco e detalhes em dourado. Os convidados começaram a chegar, cerca de 150 pessoas entre familiares e amigos. A atmosfera era de alegria, mas também havia uma tensão subjacente. Muitos já tinham visto o post viral de Amanda e sabiam da história. Dona Zuleide estava lindíssima em seu vestido novo, que Marta havia comprado para ela. Um vestido longo em tom de champanhe, elegante e apropriado. Seus cabelos brancos estavam penteados em um coque baixo e ela usava um colar de pérolas discreto. Mas o que mais brilhava nela não era a roupa ou as joias. Era a dignidade, aquela mesma dignidade que nenhuma humilhação conseguira tirar. A cerimônia foi emocionante. Mateus chorou ao ver Amanda entrando, radiante em seu vestido de noiva simples, mas lindo. Os votos que trocaram foram sinceros, falando sobre amor, respeito, parceria e luta por um mundo mais justo. Quando o juiz de paz os declarou marido e mulher, todos aplaudiram e se emocionaram. Mas foi na festa, durante o jantar, que o momento mais impactante aconteceu. Mateus pediu a palavra. Os convidados silenciaram e ele foi até o centro do salão com um microfone. Queria agradecer a todos pela presença neste dia tão especial, ele começou. Amanda e eu estamos muito felizes, mas seria desonesto da minha parte celebrar este momento sem falar sobre algo que aconteceu ontem, aqui neste mesmo hotel. Ele então contou a história de Dona Zuleide, com detalhes, com emoção, sem poupar ninguém. Falou sobre a humilhação, sobre a discriminação, sobre o que aquilo representava em um país como o Brasil, onde milhões de pessoas sofriam diariamente com preconceito. Minha avó, ele olhou para Dona Zuleide com carinho, é a mulher mais digna que conheço. Trabalhou a vida inteira, criou 3 filhos praticamente sozinha, sempre com honestidade e amor, mas foi tratada como lixo, como se não merecesse estar aqui. E isso não é aceitável. As pessoas no salão estavam em silêncio absoluto. Alguns choravam. Mateus continuou.
Meu tio Paulo, que é dono desta rede de hotéis, tomou atitudes imediatas. Demitiu os responsáveis, prometeu mudanças. E eu acredito na sinceridade dele. Mas quero que todos aqui saibam que esse caso não é isolado. É sintoma de um problema maior, estrutural, que existe em todo o país. Ele fez uma pausa. E por isso, Amanda e eu decidimos que, em vez de presentes de casamento, queremos que as pessoas façam doações para instituições que combatem discriminação e promovem igualdade. Queremos que nosso casamento seja um marco, não apenas para nós, mas para a luta por justiça. Os aplausos foram longos e emocionados. Dona Zuleide estava chorando, mas eram lágrimas de orgulho. Paulo também tinha os olhos marejados. E quando Mateus convidou a avó para dançar a primeira valsa com ele, não havia olho seco no salão. Enquanto dançavam, Mateus murmurou no ouvido da avó: Vó, a senhora é minha inspiração. Tudo que sou, tudo que acredito, aprendi com a senhora. Dona Zuleide sorriu através das lágrimas. E você é meu orgulho, meu neto. Você e Amanda vão fazer um mundo melhor. Tenho certeza disso. A festa continuou até tarde da noite. Mas algo havia mudado. Não apenas no hotel, não apenas na família, mas em todos que estavam presentes. O casamento de Mateus e Amanda se tornou muito mais do que uma celebração de amor. Tornou-se um manifesto, um momento de reflexão, um compromisso coletivo com a mudança. E enquanto a noite avançava e as pessoas dançavam e celebravam, Paulo observava tudo de um canto do salão. Ao seu lado, Marta colocou a mão em seu ombro. Você fez a coisa certa, mano. Ele assentiu. Ainda tem muito por fazer. Isso é só o começo. Eu sei, mas você começou. E isso já é muito. Paulo olhou para a mãe, que conversava animadamente com Amanda e alguns convidados. Dona Zuleide estava radiante, rodeada de amor e respeito, e Paulo entendeu que aquele era o verdadeiro sucesso. Não os hotéis, não os lucros, não o império que construíra. O verdadeiro sucesso era ver sua mãe feliz, respeitada, valorizada. Era saber que estava fazendo a coisa certa, mesmo que fosse difícil, mesmo que trouxesse consequências. A transformação do Imperial Palace estava apenas começando, e a história de Dona Zuleide, que deveria ter sido apenas mais um caso de discriminação silenciosa, estava se tornando um movimento. Um movimento por dignidade, por justiça, por igualdade. E nada seria mais o mesmo. 3 meses se passaram desde aquele sábado que mudou tudo. O outono havia chegado em São Paulo, trazendo manhãs mais frescas e tardes de céu claro. O Imperial Palace estava diferente, transformado de dentro para fora. A mudança não era apenas física, embora houvesse reformas em andamento no refeitório dos funcionários e nas áreas de descanso. A verdadeira transformação era invisível aos olhos, mas palpável no ar. Carlos, o jovem que havia sido promovido a gerente naquela tarde dramática, provara ser uma escolha acertada. Com apenas 25 anos, ele trazia uma energia nova, uma visão fresca. Não tinha os vícios dos gerentes experientes, não carregava as práticas discriminatórias que haviam se enraizado ao longo dos anos. Todas as manhãs ele fazia questão de cumprimentar cada funcionário pelo nome. Conhecia suas histórias, suas famílias, seus sonhos. Rosemary, a camareira que primeiro teve coragem de falar sobre os problemas, agora era supervisora da equipe de limpeza. Com o aumento salarial, ela conseguira matricular a filha mais nova em um curso técnico. Nas reuniões semanais que Paulo instituíra, ela compartilhava ideias sobre como melhorar as condições de trabalho, e suas sugestões eram levadas a sério. O refeitório dos funcionários, antes um espaço apertado e mal iluminado, onde comiam sobras, agora era uma área ampla e acolhedora. Tinha mesas confortáveis, uma cozinha equipada e o mesmo cardápio servido aos hóspedes. No primeiro dia após a reforma, muitos funcionários choraram. Nunca haviam sido tratados com tal consideração. Mas nem tudo tinha sido fácil. Houve resistência, especialmente de funcionários antigos que estavam acostumados com o sistema anterior. 2 supervisores pediram demissão, incapazes de se adaptar às novas
políticas de igualdade. Alguns hóspedes reclamaram, dizendo que o hotel estava perdendo seu padrão, seu requinte. Paulo respondeu a cada reclamação com educação, mas firmeza. O padrão do Imperial Palace agora incluía respeito e dignidade para todos, e quem não concordasse era livre para escolher outro estabelecimento. A repercussão do caso extrapolou as redes sociais. Jornais de grande circulação publicaram matérias sobre a história de Dona Zuleide e a transformação do Imperial Palace. Revistas de negócios analisaram as mudanças de Paulo como um estudo de caso sobre responsabilidade social corporativa. Programas de televisão convidaram Dona Zuleide para entrevistas, mas ela sempre recusava com gentileza. Não buscava fama ou reconhecimento. Sua satisfação estava em ver as mudanças acontecendo. Marta, fiel à sua palavra, tornou-se consultora oficial da rede Costa Hospitality. Trabalhou junto com Paulo para implementar programas de diversidade e inclusão em todos os 23 hotéis da rede. Não foi processo rápido nem simples. Cada hotel tinha suas particularidades, seus desafios específicos, mas a determinação de Paulo era inabalável. Ele visitou pessoalmente cada unidade, conversou com funcionários, ouviu reclamações e sugestões, demitiu gerentes que resistiam às mudanças. Os investidores, como a assessoria havia previsto, ficaram nervosos. Houve uma reunião tensa do conselho, onde questionaram as decisões de Paulo. Um investidor particularmente vocal argumentou que a empresa estava perdendo dinheiro com as reformas, os aumentos salariais, os treinamentos, que o mercado não recompensava esse tipo de postura. Paulo ouviu tudo em silêncio. Quando foi sua vez de falar, levantou-se e olhou diretamente nos olhos de cada pessoa presente. Vocês sabem como comecei neste negócio? Trabalhando como recepcionista em um hotel de segunda categoria, ganhando salário mínimo, sendo tratado como inferior pelos hóspedes. Construí esta empresa com a promessa de que seria diferente, de que as pessoas seriam tratadas com dignidade. Perdi essa promessa ao longo do caminho, mas agora a recuperei. E se vocês não conseguem entender isso, se acham que lucro é mais importante que humanidade, então sugiro que vendam suas ações, porque não vou mudar de direção. O silêncio na sala foi absoluto. 2 investidores efetivamente venderam suas participações, mas, surpreendentemente, outros 3 novos investidores apareceram, interessados exatamente pela nova filosofia da empresa. Eram fundos de investimento com foco em responsabilidade social, que viam na Costa Hospitality um modelo de negócio ético e sustentável. E os números contra todas as previsões pessimistas começaram a melhorar. A taxa de ocupação do Imperial Palace subiu de 82% para 93%. A rotatividade de funcionários caiu drasticamente, economizando custos com recrutamento e treinamento. As avaliações online melhoraram significativamente, com hóspedes elogiando não apenas as instalações, mas principalmente o atendimento caloroso e genuíno. Um dia, 6 semanas após o casamento de Mateus, Paulo recebeu um e-mail que o deixou sem palavras. Era do International Hotel Association, convidando-o para apresentar o modelo de transformação do Imperial Palace no congresso anual, que seria realizado em Lisboa. O tema do congresso era Hospitalidade Inclusiva para o século XXI, e queriam Paulo como palestrante principal. Ele mostrou o e-mail para Marta, incrédulo. Estão me convidando para falar sobre inclusão. Eu, que deixei minha própria mãe ser humilhada. Exatamente, Marta sorriu. Você é a prova de que é possível mudar, de que é possível reconhecer erros e corrigi-los. Essa é a história mais poderosa que você pode contar. Paulo aceitou o convite. E quando chegou o dia da palestra, em uma sala repleta de empresários hoteleiros de todo o mundo, ele não escondeu nada. Começou a apresentação com a história de sua mãe. Mostrou fotos de Dona Zuleide, contou sobre a humilhação que ela sofreu, assumiu completa responsabilidade pelo que aconteceu. Muitos esperavam uma palestra técnica, cheia de dados e gráficos. Em vez disso, receberam uma lição de humanidade. Eu construí um império, Paulo disse para a plateia silenciosa, mas quase perdi minha alma no processo.
Estava tão focado em crescimento e lucro que esqueci o que minha mãe sempre me ensinou: que o valor de uma pessoa não está em sua conta bancária, mas em seu caráter. O dia em que ela foi expulsa do meu hotel foi o dia em que acordei, e desde então tudo mudou. Ele apresentou os números, sim. Mostrou como a rotatividade havia diminuído, como a satisfação dos hóspedes havia aumentado, como a empresa estava mais lucrativa do que nunca, mas enfatizou que essas métricas eram consequências, não objetivos. O objetivo era simples: tratar todos com dignidade. A palestra terminou com uma ovação de pé de 5 minutos. Dezenas de empresários se aproximaram depois, querendo saber mais, querendo implementar mudanças similares em seus próprios estabelecimentos. Paulo compartilhou tudo generosamente, porque o movimento não era sobre ele ou seu hotel, era sobre transformar toda uma indústria. Enquanto Paulo estava em Lisboa, Dona Zuleide recebia uma visita inesperada em sua casa em Santo Amaro. Era uma jornalista e escritora chamada Beatriz Fernandes, conhecida por seus livros sobre histórias de mulheres invisíveis, aquelas que trabalhavam duro a vida inteira, mas raramente recebiam reconhecimento. Dona Zuleide, Beatriz explicou enquanto tomavam café na cozinha simples, mas aconchegante, estou escrevendo um livro sobre mulheres como a senhora, mulheres que sustentaram famílias, que enfrentaram discriminação, que persistiram apesar de tudo. Gostaria muito de incluir sua história. Dona Zuleide hesitou. Não sei se minha história é tão especial assim, moça. Fiz apenas o que tinha que fazer. Criei meus filhos, trabalhei. Honestamente, é exatamente isso que torna sua história especial. Beatriz sorriu. A senhora representa milhões de mulheres brasileiras. E o que aconteceu com a senhora no hotel, a forma como seu filho reagiu, a transformação que isso gerou, tudo isso é importante. As pessoas precisam saber. Depois de muito pensar, Dona Zuleide concordou. Passou várias tardes contando sua história para Beatriz. Falou sobre sua infância no interior de Minas Gerais, sobre a mudança para São Paulo ainda jovem, sobre o casamento, os filhos, o trabalho como empregada doméstica. Falou das humilhações cotidianas, dos olhares de desprezo, das vezes em que foi tratada como inferior. Mas também falou das alegrias, das pequenas vitórias, dos momentos de dignidade mantida mesmo nas situações mais difíceis. O livro, intitulado Mulheres Invisíveis, foi lançado 8 meses após aquele sábado fatídico. A história de Dona Zuleide era um dos capítulos centrais. O lançamento foi no próprio Imperial Palace, em um evento que reuniu autoridades, ativistas, jornalistas e pessoas comuns. Dona Zuleide, pela primeira vez, aceitou falar publicamente. Vestida de forma simples, mas elegante, ela subiu ao palco com certa timidez. Quando começou a falar, porém, sua voz era firme. Passei 78 anos da minha vida trabalhando, criando meus filhos, tentando ser uma pessoa boa. E durante muitos desses anos fui tratada como invisível. Como se meu trabalho não tivesse valor, como se eu não importasse. O que aconteceu aqui neste hotel não foi novidade para mim. Foi apenas mais uma vez, mas dessa vez foi diferente, porque meu filho viu, porque ele decidiu mudar e porque muitas pessoas se uniram para dizer que isso não está certo. Ela fez uma pausa, os olhos brilhando. Não quero que sintam pena de mim. Quero que entendam que existem milhões de pessoas como eu, que trabalham duro todos os dias e merecem respeito. Que limpam casas, que cuidam de crianças, que fazem comida, que mantêm este país funcionando. E essas pessoas não são invisíveis, são fundamentais, são dignas. Os aplausos foram emocionados e longos. Mateus e Amanda, que estavam na primeira fila, choravam abertamente. Paulo, que havia retornado de Lisboa especialmente para o evento, não conseguia conter as lágrimas. Marta estava radiante, orgulhosa da mãe e do irmão. Depois do evento, uma jovem se aproximou de Dona Zuleide. Era uma moça negra de uns 20 anos, vestida com o uniforme de camareira. Dona Zuleide, ela disse com a voz embargada: eu trabalho aqui no hotel. Vim do Maranhão há 3 anos tentando uma vida melhor. E posso dizer que as mudanças que aconteceram aqui mudaram minha vida também. Antes, eu era tratada como nada. Agora, sou tratada com respeito.
Tenho um salário digno. Posso estudar à noite porque meu horário foi ajustado. Tudo isso por causa da senhora. Dona Zuleide abraçou a moça. Não foi por causa de mim, filha. Foi por causa de todos nós que decidimos que meremos melhor. Um ano depois daquele sábado, o Imperial Palace estava completamente transformado, não apenas nas políticas e práticas, mas na essência. Tornara-se referência nacional em hospitalidade inclusiva, recebeu diversos prêmios e certificações, mas o reconhecimento mais significativo veio de uma pesquisa de satisfação com os funcionários. 97% disseram que se sentiam respeitados e valorizados no trabalho. Era o índice mais alto de toda a rede hoteleira brasileira. Paulo implementou as mesmas mudanças em todos os hotéis da Costa Hospitality. Alguns demoraram mais que outros, alguns enfrentaram mais resistência. Mas gradualmente toda a rede foi transformada. A empresa lançou um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Criou um plano de carreira, claro, onde camareiras podiam se tornar supervisoras, supervisoras podiam se tornar gerentes. Implementou cotas para a contratação de pessoas negras e de origem periférica em cargos de liderança. Os resultados financeiros continuaram surpreendendo. A Costa Hospitality tornou-se a rede hoteleira com maior crescimento no Brasil. Mas Paulo sabia que o verdadeiro sucesso não estava nos números. Estava nas cartas que recebia de funcionários, agradecendo pelas oportunidades. Estava nos olhos brilhantes de sua mãe sempre que visitava os hotéis e via as mudanças. Estava na sensação de estar fazendo a coisa certa. Dona Zuleide, aos 79 anos, tornou-se uma figura pública admirada. Recebia convites para palestras em universidades, empresas, eventos sociais. Alguns aceitava, outros recusava. Sua prioridade continuava sendo sua família, suas amigas de Santo Amaro, sua vida simples. Mas ela entendia que sua história tinha poder, que podia inspirar mudanças, dar voz aos invisíveis, mostrar que dignidade não se negocia. Em uma tarde de outono, exatamente um ano após aquele sábado que mudou tudo, a família se reuniu novamente no Imperial Palace. Não para um casamento desta vez, mas para uma celebração. A sala onde Paulo fizera aquela primeira reunião dramática com os funcionários, onde demitira o recepcionista e a gerente onde prometera mudanças, agora estava decorada para uma festa. Estavam todos ali, Dona Zuleide naturalmente, Paulo e Marta, Mateus e Amanda, que agora esperavam o primeiro filho. Carlos, que continuava como gerente e era considerado um dos melhores do setor. Rosemeire e toda a equipe de limpeza. Edilson, o segurança que escolhera questionar ordens injustas e agora era supervisor de segurança. E dezenas de outros funcionários que haviam vivido a transformação. Paulo pediu a palavra. Há um ano algo terrível aconteceu neste lugar. Minha mãe foi humilhada, discriminada, expulsa. Eu estava cego, focado apenas em crescimento e lucro. Mas aquele dia me fez acordar. Me fez lembrar de quem eu era, de onde vim, do que realmente importa. Ele olhou ao redor, para todos aqueles rostos, e graças a vocês, graças a cada pessoa aqui que teve coragem de falar, de mudar, de acreditar que era possível ser diferente, nós transformamos este lugar. Transformamos esta empresa e, espero, estamos contribuindo para transformar nosso país. Dona Zuleide então se levantou. Sua voz, apesar da idade, era clara e forte. Meu filho me pediu para falar algumas palavras e eu quero dizer uma coisa muito simples. Durante a maior parte da minha vida fui invisível. As pessoas passavam por mim sem me ver de verdade, mas agora entendo que eu nunca fui invisível. Estava apenas cercada por pessoas que não sabiam olhar. E o que aconteceu aqui foi que muitas pessoas aprenderam a olhar, a ver não apenas a mim, mas a todos que trabalham, que lutam, que constroem este país todos os dias. Ela sorriu, e naquele sorriso havia sabedoria, compaixão e esperança. A verdadeira transformação não está nos hotéis bonitos, nos salários melhores, nas políticas escritas. Está aqui, ela apontou para o coração. Está em reconhecer a dignidade de cada ser humano, em tratar o outro com respeito, não porque ele é rico ou pobre, branco ou negro, do sul ou do nordeste, mas simplesmente porque é humano.
E isso vale para todos os lugares, não apenas hotéis. Vale para casas, para empresas, para escolas, para ruas. Vale para o Brasil inteiro. Os aplausos foram longos e emocionados. Quando a festa terminou e todos já haviam ido embora, Paulo e Dona Zuleide ficaram sozinhos no salão. Ele a ajudou a sentar em uma das poltronas e sentou-se ao lado dela. Mãe, ele segurou a mão dela, obrigado. Por tudo. Por ter criado a gente com dignidade. Por ter me ensinado valores verdadeiros, mesmo quando eu esqueci deles. Por ter sido forte quando foi humilhada aqui. Se não fosse a senhora, nada disso teria acontecido. Dona Zuleide apertou a mão do filho. Paulo, você sempre foi um bom menino. Apenas se perdeu um pouco no caminho. Mas encontrou de volta. E isso é o que importa. Não é sobre nunca errar. É sobre ter coragem de reconhecer o erro e mudar. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, em silêncio confortável, enquanto o sol do fim de tarde entrava pelas janelas, iluminando o salão com uma luz dourada. E naquele momento, Paulo entendeu completamente o império que construíra, os hotéis, o dinheiro, o reconhecimento internacional, tudo isso era secundário. O que realmente importava estava ali, naquela mão enrugada que segurava a sua, naquele amor incondicional, naquela lição de vida que levaria para sempre. A história de Dona Zuleide não era apenas sobre uma senhora que foi humilhada e depois vingada. Era sobre muito mais. Era sobre o Brasil que existe além das aparências, além do luxo dos hotéis 5 estrelas. Era sobre os milhões de trabalhadores invisíveis que sustentam este país. Era sobre reconhecer que dignidade não é privilégio de alguns, mas direito de todos. Era sobre transformação pessoal, institucional e social. E enquanto o Imperial Palace continuava funcionando, recebendo hóspedes de todo o mundo, oferecendo luxo e conforto, agora fazia isso com algo que nenhum mármore ou lustre poderia comprar: humanidade. Cada funcionário que chegava para trabalhar era cumprimentado pelo nome. Cada hóspede, independente de sua aparência ou origem, era tratado com respeito. Cada decisão era tomada pensando não apenas no lucro, mas no impacto sobre as pessoas. A transformação iniciada naquele sábado de humilhação continuava, dia após dia, pessoa após pessoa, hotel após hotel. E Dona Zuleide, a mulher que por tanto tempo foi invisível, agora era um símbolo de resistência, de dignidade, de esperança, um lembrete de que, não importa quão escura seja a noite, a luz sempre encontra um jeito de brilhar.